tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações numa tarde maravilhosa quanto esta, friozinho, mas aconchegando os nossos corações nas vibrações desta casa de caridade. Isso é muito importante. E nós hoje estamos aqui, na tarde de hoje, para homenagear também os pais, os nossos papais, os que estão encarnados e os que estão desencarnados, os dessa existência e das existências que se foram. E rogando a Jesus que esteja iluminando a todos nesta tarde maravilhosa, para que aqueles que ainda estiverem sofrendo, que eles possam ser acolhidos nesta tarde. E aqueles que já estão em luz, que se faça mais luz em suas luzes. Esse é o desejo de todos nós dentro deste templo de caridade. E nesta tarde, a proposta nossa de homenagear os pais é a proposta dos trabalhadores e do grupo de estudos. E o grupo de estudo hoje convidou uma pessoa maravilhosa que vai nos trazer a palestra da tarde de hoje. Vamos prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, muito mesmo com esse grande amigo, que é, além de tudo, um médico na matéria. E ele vai nos instruir através da doutrina espírita, ele vai nos falar sobre a educação das emoções. É o que nós estamos precisando. Então, muita paz. E a palestra é sua e a casa é paz. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde. É muito agradável. No livro dos médiuns, tem um capítulo que fala sobre a interferência do ambiente sobre o médium. E quando a gente se encontra num lugar acolhedor, onde as pessoas nos veem com bons olhos, a gente se sente mais fortalecido e acudido pela espiritualidade. Quando as pessoas falavam para o Chico que ele tinha determinadas qualidades, falavam: Chico, você é isso, você é aquilo outro, né? O Chico respondia: não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las. Ou seja, aqui a graça fala da gente com muito carinho, e é bom ter amigos que lembrem da gente com carinho e falem da gente com carinho, para que nos fortaleça interiormente. Mas às vezes a gente recebe tudo isso e ainda faz uma fala, uma pergunta para todo mundo muito estranha diante disso tudo. A pergunta é: quem somos nós? Eu pergunto e eu mesmo respondo. Olha só que chique, né? Que atrevido. Nós somos espíritos eternos, João. Uma vez que Deus nos criou, Ele nos criou para a eternidade. E como todos os espíritos, como toda a criação divina, Ele coloca aquilo de melhor que Ele tem. Quando João diz que Deus é amor, Deus também é justiça. Deus é amor e Ele doou a nós a possibilidade do desenvolvimento. E o que é desenvolver? Desenvolver é melhorar-se cada vez mais. Ou seja, nós somos espíritos eternos, destinados à lei do progresso, para a melhora de cada um de nós. Isso deve à nossa responsabilidade. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
se eu sou o caminho, você precisa prosseguir no seu caminho. E Jesus também fala da seguinte maneira, ele diz assim: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tome as suas responsabilidades e venha comigo através do caminho que eu sou. Eu sou. A gente tem que aprender para poder melhorar-se. Mas tem que fazer para executar. A pergunta seguinte é assim: tá bom, João, você falou que nós somos espíritos eternos. E como é que você define o espírito? O que é um espírito? Um espírito são seres inteligentes da criação. Ou seja, nós somos seres dotados de inteligência. E essa responsabilidade faz com que sejamos seres em constante construção. Tanto que na doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para minimizar seus males, educar a si mesmo e ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E o André Luiz, ele diz assim: hoje eu sou o melhor rascunho de mim mesmo. Mas, veja só, diante do jeito que Deus criou a gente, dizendo que nós somos seres inteligentes, dotados de inteligência, nós temos então a capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar, ela não é uma coisa tão simples assim. O nosso pensamento, ele é carregado de uma energia muito importante. Então, lá no Livro dos Médiuns, diz assim: como é que se monta o corpo que envolve o espírito, chamado perispírito? Ele recolhe isso do mundo que ele vem. Como é que se monta esse corpo aqui na atual encarnação? O perispírito monta o corpo físico de acordo com o espelho do que ele é. Tanto que na ciência espírita, a gente diz que o perispírito é o modelo organizador do corpo físico, ou chamado modelo organizador biológico. Quando a gente vai encarnar, no nosso planejamento lá no plano espiritual, o que é feito para nós a nosso benefício, sempre a nosso benefício, é colocar no perispírito nosso certas características que nós precisamos carregar aqui na vida. E os pais, João? Os pais, eles encontram os pais necessários para colocar aquilo que a gente precisa. Tanto que a gente diz assim, né? Que os espíritos, os filhos escolhem os pais. Não são os pais que escolhem os filhos. Mas, vamos voltar aqui para nós. Veja bem, se nós temos uma capacidade de pensar, e esse pensamento é energia pura, esse pensamento interfere em nós e no ambiente em que nós estamos, como eu acabei de falar. Se a gente está num ambiente favorável, nós recebemos um equilíbrio, uma sensação de segurança que nos permite manifestar o melhor de nós. Se nós estamos num ambiente adverso, a gente pode até ter as chamadas quedas, se nós não estivermos vigilantes. Muito bem. João, então quer dizer que eu tenho uma capacidade de pensar, e essa capacidade de pensar
interfere no meu próprio ser, interfere no ambiente que eu me encontro, interfere nas pessoas que se encontram no ambiente em que eu me encontro? A resposta é sim. Todos sabem, lá no André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele vai para a casa da mãe do Lísias, a dona Laura, chega no primeiro dia que ele se encontra lá, e eles vão à mesa do jantar, lá em Nosso Lar. E a dona Laura conta para eles que ela tem uma sobrinha neta, que estava na casa dela, recém-chegada da terra. Tinha desencarnado há poucos dias. E o André fala, mas por que ela não veio tomar o jantar com a gente? Ela responde da seguinte maneira: nós não colocamos à mesa pessoas que estão em desequilíbrio emocional. Porque o pensamento dessa pessoa pode interferir no alimento que nós tomamos, contaminando-o e podendo trazer prejuízo à nossa saúde. Olha que coisa. Tem um outro livro do André Luiz, que se chama Entre a Terra e o Céu. E nesse livro, Entre a Terra e o Céu, que todo mundo grava, que é a história de um grupo familiar que participou da Guerra do Paraguai, onde um rapaz, que é o famoso Júlio, que é a reencarnação do Júlio, que teve lá os problemas dele, de autodestruição, suicídio, etc., e as consequências disso tudo. Tem uma mentora que cuida de uma escola no plano espiritual para crianças, onde estava o Júlio desencarnado naquele momento, chamada Blandina, e a Blandina faz uma palestra a respeito da fala e do trabalho que eles desenvolviam. Então nós vamos começar pelo trabalho que eles desenvolviam, porque está muito relacionado a isso tudo que nós estamos conversando. Ela diz assim, que eles têm um grupo socorrista que atuam a benefício de crianças em perigo na Terra, onde o comportamento dos pais, o comportamento emocional dos pais, podem colocar em risco a existência daquelas crianças. E ela relata da seguinte maneira, que pais que trocam rusgas constantes podem contaminar as crianças que ainda não desenvolveram a fixação total no corpo, ou seja, o espírito que ainda não se fixou totalmente no corpo, trazendo doenças e até a desencarnação. E ela diz mais, que existem mães, por alimentarem pensamentos negativos, emoções negativas, contaminam, envenenam o próprio leite materno com esses pensamentos, trazendo a doença da criança e podendo também levar até a desencarnação. Aí você fala assim, João, essa doutrina espírita é terrível, hein? Jesus nunca falou nada disso. Olha só, quando Jesus diz assim, que vocês poderão fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, aquilo que chamais de prodígios ou milagres, a gente agora, com pensamento desequilibrado, nós somos agentes do desequilíbrio no ambiente que a gente se encontra. Mas mais ainda, veja só, Emmanuel diz assim, se o homem atual na Terra tivesse o conhecimento e o domínio das capacidades que ele tem com o pensamento,
ele destruiria a terra só com pensar. Veja bem, então o nosso pensamento, ele é carregado de energias. Ah, João, mas nosso corpo físico é nosso corpo físico, isso é matéria. O que isso tem a ver com aquilo tudo? Desde os pensadores gregos, que eram espíritos, alguns deles de elevada hierarquia, como Sócrates, por exemplo, Platão, que se encontram lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, são espíritos que vieram para alavancar a humanidade. De quando em quando, a espiritualidade superior manda todo mundo para cá. De vez em quando, alguns se perdem, ou muitos se perdem, né? Como a gente aprendeu lá nos livros mensageiros, né? Dizendo assim, que o plano espiritual manda mensageiros da espiritualidade em todas as áreas do conforto do homem, não simplesmente para falar sobre religião, só para falar sobre pensamento, mas em todas as áreas do desenvolvimento do conforto da humanidade. Mas ele fala assim, ó, a grande maioria fracassa fragorosamente. Alguns fazem uma boa parte. E raros completam o trabalho a que se comprometeram, aqueles chamados completistas. São raros. Mas desde os pensadores gregos, eles diziam o seguinte, olha, quando você vê uma coisa e acha que aquilo é alguma coisa verdadeira e concreta na tua frente, um objeto, coisa, você está enganado. É pura ilusão. Pois aquilo é puramente energia. E o pessoal falava que isso era bobagem. Até que a ciência do homem, nesse último século, mostrou que toda a matéria é pura energia. Todo mundo fala aquela equação do Einstein, que matéria e energia são a mesma coisa, dependendo da vibração que ela tem, coisa que a gente não entende, sabe? Coisa que a gente não vai alcançar nessa vida, porque eu falei que eu não sou preparado para tanto. Ainda tem que aprender muito. Então, ele diz assim, e ele afirma categoricamente, para aqueles cálculos matemáticos, da física matemática, dizendo que matéria é igual a energia. Então os pensadores de há milênios atrás, lá na Grécia, eles falaram a verdade. E Jesus falou a verdade. Ou seja, nós somos seres em evolução, e de acordo com a nossa evolução, que se faz segundo o nosso esforço, nós recebemos as oportunidades da espiritualidade superior no conjunto, na coletividade, não simplesmente na individualidade, porque alguns despontam muito. Outros, como falam dos mensageiros, alcançam um bocadinho de evolução, mas a grande maioria se conforma com o mundo. E Paulo diz assim, não vos conformeis com o mundo, não fique igual aos outros, não haja como todos os outros, mas transformai-vos, para que seja feita a boa e verdadeira vontade de Deus em si mesmo. Olha que coisa interessante disso tudo. E eu volto a dizer que esse nosso corpo físico é matéria transitória. E essa matéria transitória vitalizada, uma vez retirado o espírito, ela volta à matéria comum. Porque só existem três coisas no universo: Deus, a matéria e o espírito. O espírito vitaliza as coisas, o espírito modifica o ambiente em que ele vive. Mas toda vez que nós temos uma coletividade, nós criamos o ambiente coletivo
E André diz assim, que o céu e o inferno são criações coletivas. Que o mundo em que nós vivemos, isso dá para inferir, ele é resposta das nossas ações, que são causadas pelo nosso pensar. Muito bem. Veja bem. Vem, de acordo com a nossa evolução, então, alguém que nos diz alguma coisa que a gente precisa seguir, e ele consegue dar um formato nisso tudo, que até então, a grande maioria dos pensadores traziam formatos filosóficos, alguns com pensamento religioso, e vem Moisés e diz assim, olha, vocês devem fazer isso, mas fundamentalmente no decálogo de Moisés, nos 10 mandamentos, era, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. O que isso reflete? Reflete aquilo que a gente faz com criancinha pequena. Você não vai explicar para a criancinha pequena o porquê das coisas. Vem e simplesmente fala, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, faça aquilo outro. Então, é uma coisa impositiva. Moisés é impositivo. E esse fazer alguma coisa, então Moisés atua no campo do fazer, nas mãos. Então as leis de Moisés são as leis do fazer. Vem Jesus posteriormente e traz um alavancar do sentimento. E diz assim, você deve se colocar no lugar do teu irmão e fazer para ele aquilo que você gostaria que fizesse para você se você estivesse no lugar dele naquele momento. Então, ele coloca no fazer de Moisés um sentimento. Mas Jesus chama o sentimento emocional, porque ele não tinha naquele momento a possibilidade de ensinar aquele povo daquela época o porquê de que tinha que colocar-se no campo do sentimento. Vem a doutrina espírita agora e nos alavanca no campo do pensar, do pensamento, porque nós já temos possibilidades de, e explica o porquê desse tipo de atitude. E aí a gente vai chamar da seguinte maneira assim, lembrar aquela situação do Chico, quando vê o Emmanuel nessa encarnação dele passada, pela primeira vez. Não é que o Emmanuel apareceu pela primeira vez para ele, é que ele viu o Emmanuel. O Emmanuel nunca descolou dele. A mediunidade do Chico é uma mediunidade chamada mandato mediúnico, e no mandato mediúnico, assim como da Ivone Pereira, o mentor espiritual faz uma ligação constante com o médium. Mas a gente só vê quando é permitido ver. E chegado ao momento de iniciar a missão do Chico, o trabalho do Chico, o Emmanuel aparece para ele quando ele estava fazendo as suas meditações diante daquela cachoeira, e pede para ele aquelas 3 coisas que todo mundo conhece. Na conversa que ele teve, Chico, para você trabalhar comigo, você precisa de ter disciplina, disciplina e disciplina. Aí eu faço aquela brincadeira boba de caipira que eu sou, perguntando assim, por que é que o Emmanuel pediu para o Chico 3 vezes disciplina? Ele estava querendo enfatizar que disciplina é importante e tal. Você precisa de disciplina, disciplina, disciplina. Ou ele achou que o Chico era surdo e precisava repetir a mesma coisa? Né? Não, gente. O Emmanuel estava falando das 3 disciplinas, das 3 revelações. A disciplina no fazer, a disciplina no sentir, que são as emoções, e a disciplina no pensar,
quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, que é ditado por Lázaro, aliás, eu falo o seguinte, óbvio que o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo é importante, mas quando vocês pegarem alguma comunicação de Lázaro, prestem atenção com jeitinho, com carinho. E ele diz nesse trecho, ele diz assim, o homem atual na Terra ainda é uma mistura de sensações e emoções. Com lampejos de sentimento. Espera lá, João. Sentimento não é emoção? Não, gente. O sentimento está no pensar. Está na evolução do ser. Nós ainda não sabemos sentir corretamente. Lázaro prossegue. Então, se a gente tem lampejos de sentimento, ele prossegue dizendo o seguinte: e o amor é a coisa mais elevada de todos os sentimentos. Ele diz assim: o homem atual na Terra ainda não sabe amar. A gente se esforça para isso. E eu volto a falar daquilo que o Chico falou. Não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las. Nenhum de nós, me perdoe se eu se sentir ofendido, ainda é espírito elevado o suficiente para ter a capacidade de amar do Cristo. A gente ainda não sabe cuidar do outro e colocar-se na condição do outro, na condição de empatia. Por quê? Porque nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. É simples. E Leon Denis, ele diz assim, olha só, a maior virtude do homem é a vontade. Ela transforma tudo. Muito bom. Se nós temos um corpo físico que é pura energia, resultado do nosso perispírito, e o perispírito é montado pelo nosso espírito, João, como é que a gente faz isso? E como é que a gente mantém o equilíbrio do nosso corpo físico e perispiritual? As pessoas falam assim, sei lá, né? É tudo automático dentro da gente. Exatamente isso. Infelizmente, a nossa vida ainda é movida pelo inconsciente. E eu brinco que pelo inconsequente também. A gente toma muita atitude sem saber que está tomando, sem saber a extensão daquelas atitudes que nós estamos tomando. E da responsabilidade que a gente está assumindo. Então, veja bem, João. Se nós pensamos muita coisa, os filósofos por aí andam dizendo que o pensar é livre pensar. Vem a doutrina espírita e diz assim, pensar, responsável pensar. Por quê? Moisés e Jesus disseram o seguinte, que o fazer tem responsabilidade. Está aí um monte de leis que tem aí para isso aqui. Ó, se você fizer isso, a consequência legal é isso. Se você fizer aquilo, a consequência legal é aquilo outro. E cada vez mais. A coisa vai se apurando cada vez mais. Então, o fazer é responsável, mas o pensar é responsável também. E a Blandina, no Entre a Terra e o Céu, ela diz assim, nessa sua palestra, que a palavra é um jato de energia carreada pelo pensamento e pela vontade e modulada pelas emoções. Aí vem as pessoas que
estudam os pensamentos, os neurofisiologistas, e eles dizem o seguinte, que as palavras modificam as pessoas, mas eles estudam a palavra segundo eu falo e segundo o que o outro ouve. Mas a gente sabe que a palavra que sai da nossa boca, ela não nos pertence. A palavra que sai da nossa boca é recebida por cada orelha de maneira diferente. Porque as pessoas não escutam conforme a orelha, o aparelho auditivo que tem, mas segundo o pensamento que carrega e o sentimento que ela tem naquele momento. A brincadeira é assim. Chega um filho para o pai e fala assim, pai, eu quero dinheiro para sair hoje à noite. O pai chega para a mãe esbravejando, dizendo, olha que filho terrível. Ele olha para mim e fala assim, eu quero dinheiro para sair hoje à noite. Me exigindo, me cobrando. A mãe, mais delicada, vira e fala assim, não, você entendeu errado. Ele fala assim, papai, eu quero dinheiro para sair hoje à noite com os meus amigos. É isso que ele quis dizer. Aí o pai, olha, não tinha visto desse jeito, não tinha pensado. Ou seja, ele entendeu segundo o campo emocional dele naquele momento. Então as nossas palavras são entendidas pelas pessoas individualmente, segundo o campo emocional que elas têm. Mas elas têm responsabilidade, porque as nossas palavras carregam energias poderosíssimas. Não simplesmente pelas palavras em si, pelo significado das palavras, mas pelo pensamento que a gente coloca. Então, quando a gente está conversando aqui, o Clarencio, diante de um grupo num centro espírita, junto com o André Luiz, eles olham e falam o seguinte, que o palestrante, ao conversar com as pessoas, funciona como um técnico de eletricidade a desligar tomadas que as pessoas carregam com vinculações e colocar potencialidades com que os pensamentos se modificam de padrão, afastando entidades. Ou seja, nós já tivemos uma oportunidade de certa feita falar aqui e falar sobre a visão espírita, da casa espírita pelo mundo espiritual, dizendo o seguinte, que durante esse tipo de conversa que nós estamos tendo, a espiritualidade, aproveitando a nossa polarização do pensamento, também nos assiste, porque nós permitimos esse tipo de ajuste. São realizados tratamentos em todas as nossas áreas de necessidades durante reuniões como essa. E naquela oportunidade a gente falou, e na casa espírita não é simplesmente para tomar o passe, não é simplesmente para ouvir uma palestra, mas é para entrar num ambiente propício à modificação do nosso padrão vibratório. E de onde que vem nosso padrão vibratório? Do nosso pensar. E o nosso pensar, ele é ainda, atualmente, fundamentalmente emocional. E a gente sabe, não simplesmente por orientação de mentores espirituais, mas por observação dos técnicos que cuidam do comportamento humano, que as grandes desestruturas, os grandes erros, os grandes desastres do comportamento se fazem por desequilíbrio emocional. A gente vê um carro na rua, o outro discutindo atrás, e fala assim, mas que loucura que está acontecendo ali. O outro, está manifestando um desequilíbrio emocional chamado raiva.
E naquele momento da raiva, o que o campo emocional faz? Ele inibe o pensamento. Quando alguém recebe um estímulo, a primeira resposta que a gente tem, neurologicamente, é a emoção. Eu vejo alguma pessoa que me agrada, o que eu fico? Eu fico alegre. Alegria é uma emoção. Eu vejo alguém que não me agrada, o que eu sinto? Eu sinto aversão, eu sinto raiva, e isso é uma emoção. Ou seja, eu recebo um estímulo, e naquele mesmo momento eu tenho uma resposta, porque o estímulo vem de fora, entra em mim, modifica o meu padrão de sentir que está aqui. Coração não é amor, o coração é emoção, e não chega no cérebro, não dá tempo. Eu tenho uma resposta imediata. Ou seja, as emoções são físicas. O sentimento é espiritual. O que pensa não é o cérebro, mas o espírito que está aqui dentro. A grande maioria de nós não tem paciência para analisar, para dar tempo da emoção, do estímulo que vem para nós, da informação que chega até nós, chegar lá no espírito que está comandando o cérebro, na máquina cerebral, e dar uma resposta inteligente ou racional. Diz os pensadores atuais que nós somos seres inteligentes e com possibilidade de resposta racional. Nós não somos seres racionais ainda. A gente responde emocionalmente. E a grande maioria das reações negativas que a gente planta em nós e no relacionamento depende das emoções. Ah, João, se o nosso comportamento e o pensamento determina um campo vibratório no nosso ambiente, ele determina também, explica a ciência espírita, a vinculação com o plano espiritual. Tem muita gente que gosta de viver o ambiente da adrenalina. Tem muita gente que gosta de viver o ambiente da emoção pura, ou seja, da paixão, e não do sentimento mais nobre e mais elevado, que é a vinculação responsável da amizade, do cuidar. Mas isso determina vinculação espiritual. E nessa vinculação espiritual, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque nós sabemos que todos nós somos médiuns. Alguns com a responsabilidade mediúnica, e tanto Emmanuel quanto Herculano Pires dividem a mediunidade comum em mediunismo e a mediunidade manifesta como mediunato. Mediunismo todos nós temos. João, é verdade essa história de que todos nós somos médiuns? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, ela diz assim: os espíritos interferem no nosso pensamento? E a resposta do Espírito da Verdade diz assim: muito mais do que vocês pensam. Frequentemente, sempre são eles que pensam por vocês. A gente sofre a interferência obrigatória na presença ou na distância. Se o nosso ambiente pessoal determina nossa companhia espiritual e a nossa manifestação no ambiente, e o nosso sentimento, não sentimento maior do pensar, mas o sentimento emocional, determina o nosso comportamento tradicional, o que eu devo fazer então, João? Eu devo falar da seguinte maneira: olha só, a doutrina espírita veio como uma obra de educação.
É isso que o Kardec fala. A doutrina espírita é uma obra de educação. O Emmanuel diz assim: a doutrina espírita é uma universidade para a vida. E não simplesmente uma religião, a mais para ser praticada dentro de templos. Todos nós estamos sendo convidados nesse momento a iniciar a nossa educação pessoal e não a educação naquilo que se chama simplesmente ilustração e informação, que a gente aprende nas escolas. Porque a gente vê profissionais que sentaram em bancos escolares, que têm graduação, pós-graduação, doutorado, e têm um comportamento horrível em relação às pessoas. Ou seja, eles não aprenderam a educação emocional. A evolução do espírito, então, se faz porque a responsabilidade da doutrina espírita é melhorar o homem para que seja implantado o reino de Deus na terra interior, para que ele modifique o ambiente em que ele vive e modifique a própria terra, elevando o seu padrão vibratório na relação dos mundos. Todo mundo quer passar do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas quer que alguém venha fazer isso pela gente. Que venha Jesus de novo aqui na Terra para fazer tudo para a gente, causar dependências. Se nós somos responsáveis pelo ambiente que a gente tem, quais os ambientes que a gente vive? O primeiro ambiente que a gente vive é a escola do lar. Na escola do lar, nós somos responsáveis, como foi colocado, desde a manipulação do alimento, ao banho em que a gente toma, em que a gente ministra aos outros, a água que a gente coloca para ser servida. E aí eu conto uma história com H, porque a história é verdadeira e não história com E, que é falsa, né, que é criação pessoal, que é ficção. O Chico saía para fazer aquelas caminhadas com as pessoas e fazer as doações lá em Uberaba, e em determinadas casas ele alertava as pessoas que não tomasse a água daquela casa. Não é porque a água era suja, é porque a água estava contaminada com o pensamento que existia naquele ambiente. Assim como a água pode ser fluidificada, elevando o seu padrão vibratório e trazendo a saúde e o equilíbrio, a água ou o alimento contaminado pelo pensamento pode fazer serviço ao contrário, trazendo a doença e o desequilíbrio. Nós somos um mundo individual compostos de milhares de estruturas divinas dentro de nós. O Emmanuel diz que nós somos um condomínio espiritual e não um ser sozinho. Nós somos responsáveis porque Deus deu de empréstimo para nós. Quando fala na parábola do mordomo infiel, as pessoas pensam no campo material que Deus deu para a gente. O campo material é nosso corpo, principalmente. A casa que a gente mora é nosso corpo. E aonde a gente vai com o nosso corpo, no nosso ambiente, nós carregamos as nossas responsabilidades, as nossas vinculações espirituais também. Mas mais ainda, se nós somos responsáveis por tudo isso, nós somos responsáveis pelo que nós levamos aos outros e pelo que nós trazemos aqui para a casa espírita também. Então a gente deve vigiar para ir na casa espírita. Hoje eu não estou bem, eu preciso ir na casa espírita. Mas você pensou por que você não está bem? O que te aconteceu para você não estar bem? Você seguiu o caminho, a verdade e a vida de Jesus para falar no olhar, vigiar e orar?
não olhar o ambiente que você está, os outros, não para olhar, vigiar os outros, desconfiar dos outros, mas para olhar, para vigiar seu comportamento, o seu campo emocional. Aí você fala assim, tá bom, então eu vou no centro, mas eu podia já estar preparado para receber aquilo que os amigos espirituais se preparam para me dar lá no centro. Eu preciso fazer uma prece antes de ir para o centro. Eu preciso estar vigilante no meu pensamento antes de ir para o centro. Eu preciso estar vigilante no meu pensamento ao entrar no centro. Todos nós. E o médium? E o médium? Qual a responsabilidade do médium? Se o médium se encontra em desequilíbrio, ele precisa ir ao centro? Claro que ele precisa ir ao centro, como todos os nós. Mas ele precisa ir ao centro preparado para doar. Porque no centro, a gente brinca, né? Que tem dois tipos de gente. Os assistidos e os trabalhadores. Aliás, todos nós somos assistidos pelo plano espiritual, mas eu tenho naquele momento uma responsabilidade como trabalhador. Eu me preparei para isso? Que vinculação que eu trago? E o trabalhador, ele deve seguir um pensamento dizendo o seguinte: se eu fui preparado para vir à Terra, para evoluir, para melhorar, o que eu devo fazer para melhorar? Eu devo usar a minha razão. E como é que eu desenvolvo a minha razão? Aquela razão que se encontra na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então eu tenho a responsabilidade de desenvolver minha razão. Então como é que eu desenvolvo minha razão, João? Eu preciso estudar. Para melhorar o meu serviço. E a gente sabe de muitos trabalhadores que exercem a função mediúnica que não querem estudar, que não querem conhecer-se, que não querem evoluir. Então eles vão ficar fazendo aquele trabalhinho deles sempre. É útil? Poxa, é claro que é. Tem aquela historinha do Chico também, né? Que ele contava, dizendo assim, certa feita, numa fazenda à noite, naquelas fazendas que tinham as colônias, uma criança ficou doente e o chefe da família falou, não tem problema, eu pego a criança, eu tenho um cavalo bom, né, rápido, forte, né, poderoso, eu boto ele ali em cima do cavalo agora de noite e levo lá para a cidade onde tem médico, né? Só que o cavalo tinha medo de escuro. Né? Aí a mulher dele falou, mas tem o outro ali que tem um cavalo também bom, legal, não sei o que, vamos lá na casa dele. Mas estava começando a chuviscar e o outro cavalo tinha medo de chuva. E assim foi procurando cada um, até que alguém falou, olha, lá tem um senhorzinho, tem um burro velho, mas o burro é manso, é educado, ele é bom. Só jogar vocês dois em cima do burro, joga a capa em cima, ele vai direitinho onde ele tem que ir. Né? Então a gente diz assim, nós precisamos nos preparar no campo emocional para não achar, como diz os meninos, para não se achar, como a moçada fala, né? Que nós somos especiais, que as pessoas precisam seguir aquilo que a gente fala. Mas a gente tem que ser observador e aprender o tempo inteiro com qualquer um, porque todos têm para doar, não materialmente, mas doar no conhecimento, no pensamento. A gente precisa olhar para as pessoas, aqueles que a gente coloca assim, vamos falar uma palavra difícil de entender, uma pessoa mais humilde, que não frequentou banco escolar, e olha e fala assim, ele não tem nada para me ensinar. Tem, gente. Todo mundo tem para dar. Não existe gente pobre, não materialmente, mas espiritualmente, que a gente acha, né? Que não tenha para ensinar para a gente.
O pobre é aquele que não sabe ver nos outros as capacidades que ele carrega. Mas mais ainda, a gente precisa pensar da seguinte maneira, que o plano espiritual nos cuida de uma maneira delicada, como crianças que nós somos, como disse o Emmanuel, perigosas para nós mesmos, porque nós desequilibramos a nós desequilibramos o ambiente que a gente vive, e se eu venho desequilibrado para o centro, muita vez a espiritualidade precisa me cercar com uma redoma para que eu não desequilibre os outros. E eu penso que eu vou lá para trabalhar, e eu vou lá para ser assistido. No início do livro Missionários da Luz, passam alguns capítulos em que eles falam sobre o desenvolvimento de um grupo de mediunidade, onde as pessoas vão no centro, sem preparo, e chegam lá no centro, desequilibrado emocionalmente, e não tem a produção que eles queriam. E saem do centro e tem uma mãe e um filho comentando assim: a reunião hoje não foi boa, não aconteceu nada. E o mais que eles não sabiam é que durante aquela reunião eles foram tratados física e espiritualmente, que o objetivo dos mentores daquele grupo, que estavam investindo no preparo, na educação daquelas pessoas, era de tratamento de saúde para eles. Aí a gente pensa da seguinte maneira, assim: nós não sabemos, na verdade, as nossas potencialidades. Nós não sabemos controlar o nosso próprio corpo físico, que é a nossa morada. Eu sujo a minha casa física com meu pensamento, com atitudes e muitas vezes com alimento indevido. Eu não sei ainda controlar o meu pensamento e as minhas emoções. Aí, o que a gente faz? A gente tem que tomar atitude verdadeira. E qual a atitude verdadeira? É a atitude humilde. A atitude humilde é da seguinte maneira: é pedir a Deus, como ensinou Jesus, que nos dê o pão nosso de cada dia. O pão espiritual do entendimento, da verdade e da compreensão. Que nos dê o pão da companhia dos amigos espirituais que nos suportam pacienciosamente, para que a gente não venha sozinho a desviar do caminho. Mas também dê o pão material para que a gente não venha cair em mais desequilíbrios emocionais pela falta dele. Mas lembrar que Jesus, ao apontar o óbolo da viúva, em que ela deu uma moedinha lá na oferenda, e fala: olha, ela deu muito mais que todo mundo, porque ela deu de boa vontade o que ela não tinha. Que todos nós carregamos potencialidades fantásticas, mas nesse momento a gente ainda não tem a capacidade de grandes realizações. Nós somos a viúva. Nós temos a capacidade de pequenas realizações. E André Luiz diz assim: enquanto a gente não sabe amar, a gente não sabe fazer a caridade. Aquela caridade de Paulo. Então, sejam simplesmente gentis uns para com os outros. Esse é o óbolo da viúva que a gente pode dar. O trabalhinho miúdo que a gente possa fazer. A maioria das pessoas vai ao centro, para falar do centro que nós estamos aqui, acaba a reunião e vupt, embora para casa. Alguém precisa ficar no centro para arrumar as cadeiras, para botar as coisas no lugar, apagar as luzes, varrer. Isso ninguém quer fazer. Fui no centro.
naquela mesma ideia das pessoas que iam nos outros templos. Ia lá, fazia a parte dele ali no ritual e ia embora. Mas quem que cuida daquilo tudo? Ou seja, eu preciso fazer minhas pequenas doações. Na casa da gente, a grande maioria de nós quer ser servido, mas não quer conscientemente doar alguma coisa de si. E doar alguma coisa de si sem esperar resposta. Quando a gente dá alguma coisa da gente, a gente quer uma resposta a mais, né? Então, assim, filho quando começa a ficar bonzinho, ele vai pedir alguma coisa, né? Não é assim? Marido, pelo menos lá no interior o pessoal falava, né? Quando ele fica com bom comportamento é porque ele fez alguma coisa errada, né? Então, assim, a gente ainda não sabe doar sem esperar resposta. E nós ainda não sabemos receber dos outros sem desconfiança. A gente não fala só na rua, só no ambiente, né? Se alguma pessoa é muito doadora de si mesma, as pessoas começam a desconfiar, ou abusar dela, né? Eventualmente também, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar uma vigilância no olhar e fazer uma ligação com o plano espiritual através da prece, para que a gente possa começar a educar o nosso pensamento, educar as nossas emoções. Porque o fazer a gente ainda não conseguiu, mas esse é o mais fácil, esse é o mais simples. Mas a grande maioria de nós ainda recusa do fazer. O Emmanuel, quando a orientação para ser médium, ele diz assim: o médium, por responsabilidade, ele deve ser médium 24 horas por dia. Você fala assim, comunicar com os espíritos 24 horas por dia? Claro! Não com os espíritos desencarnados, mas com os espíritos encarnados. Ele deve ser o servidor mais humilde do lar. Ele deve ser o servidor mais equilibrado no local de trabalho. Mas o que acontece com a gente? Nós somos exigentes, como a gente falou há pouco. Se alguém não me trata com o devido valor que eu tenho, eu fico bravo, eu fico raivoso. E a raiva é uma emoção natural. E eu preciso, como médium que eu pretendo ser, e eu sei que a espiritualidade investe em mim, como investe em todos nós, nos preparando para o futuro que nos aguarda obrigatoriamente, porque nós temos o futuro, a vida, como nós colocamos, nós somos o Espírito Eterno. Se Deus é amor, Ele também é justiça. E o que é justiça? Ele diz assim: cada um vai colher aquilo que plantou. Se eu me esforço para me educar e participar não só do trabalho, do fazer das mãos, que lá nós já recebemos essas orientações lá de Moisés, não conseguimos ainda doar de nós, fazendo para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente se encontrasse naquele momento, como ensinou Jesus. E vem a doutrina espírita e bota mais uma dificuldade para a gente. Nós temos que doar conscientemente, sabendo que nós somos espíritos humildes com profundas limitações, mas nós temos capacidade de fazer. E temos a responsabilidade de equilibrar o meu ambiente para que os meus amigos espirituais possam atuar nele. O ambiente onde eu me encontre, eu seja um polo equilibrante, seja em minha casa, sabendo que eu trabalho com espíritos, que eu tenho que doar e não cobrar. Obviamente que a gente vai dar umas durinhas no povo lá também, né? Mas eles vão doar e responder segundo a capacidade que eles têm. Então, gente,
eu olho para o plano espiritual e falo assim: tenham paciência para comigo. Porque eu sou um espírito em evolução. E eles dizem: sabemos disso tudo, João. Sabemos que você, hoje, é o que você é, desse tamanhozinho. Né? Mas amanhã, Jesus já falou que você vai poder realizar tudo aquilo que ele fazia e muito mais. Então nós temos a firmeza, a segurança, a esperança, para que a gente use tudo isso para o nosso esforço educacional. Mas educação então é só estudar? Não. É educar e fazer. Porque aquele que sabe e não faz, não sabe. Então vamos lembrar o André, lá nos livros mensageiros, que ele diz assim: toda pressa é um compromisso de trabalho. Não só trabalho material, mas o trabalho educacional. E a gente sabe que o trabalho da educação lá em nosso lar, ele é bonificado em dobro. O que eu tenho que educar? A mim mesmo. A gente lembra a oração de São Francisco, que diz assim: Senhor, permita-me mudar aquilo que eu posso mudar, com paciência diante daquilo que eu não posso mudar, e capacidade, entendimento para distinguir uma coisa da outra. O que eu posso mudar? Eu posso mudar o João, não posso mudar os outros. Então, eu vou ter que ser o exemplo vivo. O André Luiz diz assim: todo espírita deve se preparar para ministrar educação através da exemplificação, porque o único evangelho que eu nos leio são as nossas atitudes. Pensar responsável, atitude responsável. Prece é compromisso de trabalho. Jesus nos abençoe, nos dê condição para continuar a vir no sábado à tarde, numa casa espírita, para ouvir uma conversa que não é minha, porque eu copio tudo da doutrina espírita. Não é o João que fala, mas é o João que vai atrás dos entendimentos da doutrina espírita. E eu peço para vocês todos que vibrem positivamente para que eu possa executar aquilo que eu aprendi nos livros, colocando dentro de mim a verdade em si, que não são só palavras, mas sim o fazer. Que Jesus abençoe a todos nós.